Vamos reiniciar então, pessoal. Na aula passada, então, a gente viu a parte lá do modelo entidade-relacionamento, correto? A gente viu na parte dos desenhos, de como a gente pegava e montava os gráficos. Hoje a gente vai fazer, um mapeamento, na verdade, para o modelo relacional e depois, obviamente, já vamos partir para alguns exercícios aí para vocês tentarem fixar, correto? Bom, um banco de dados, então, ele é representado por um conjunto de tabelas, também chamada de relações, relaciona um conjunto de valores. Então, aqui a gente está definindo o banco de dados em si, correto? Então, é onde a gente vai fazer o quê? A reposição, o repositório desses dados aí. Então, são vários dados que vão ser armazenados em algum lugar, que vai ser, então, no nosso banco de dados. Cada linha de uma tabela também é conhecido como tupla ou N-upla, tá? Mais conhecido mesmo como tupla. Então, uma linha inteira de dados, um conjunto, é chamado de registro ou tupla. Isso daí vai ser bem recorrente a gente ver, esse termo aí, tá? Esquema de um banco de dados relacional. Definição do conjunto de tabelas e seus atributos que irão compor a base de dados, estrutura do BD relacional. Então, aqui o esquema é o que, pessoal? É toda a parte já definida das tabelas e as relações que elas têm, correto? Isso nós chamamos de esquema. Depois do meu esquema já estar preenchido de dados, em um determinado momento, conjunto de dados armazenados num banco de dados em um determinado momento. É o que nós chamamos de instância de um banco de dados relacional. Tá? Então, primeiro eu tenho toda a estrutura montada de tabelas e relacionamentos, para depois eu começar a fazer o quê? A preencher toda essa estrutura de dados. Então, somente, entre aspas, o esqueleto do banco é o que a gente chama de esquema, e o meu banco já preenchido com dados é o que a gente chama de instância. Correto? Bom, um exemplo aqui de esquema. Aqui a gente tem o que? Tabela, usuários, livros e empréstimo. Nesse caso aqui, ele ainda está genérico, por quê? Porque a gente não definiu ainda uma linguagem que vai fazer essas tabelas. Apesar do SQL ele ser padrão para todos os bancos de dados relacionais, não quer dizer que a sintaxe dos comandos vão ser iguais para todos os bancos. Existe, tá, a ISO, que ela vai lá e faz a determinação dos comandos, tá? Mas nem sempre todos os comandos são iguais para todas as bases de dados diferentes fabricantes, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um código, é do tipo inteiro, chave primária. Nome, caractere, tamanho 30, endereço, rua, caractere, tamanho 20. Isso daqui não é muito parecido com o que vocês já fazem em linguagem de programação? Vocês não definem variáveis? Código, integer, nome, string, correto? Não é mais ou menos isso? No banco de dados é a mesma coisa, tá? Você precisa fazer com que, entre aspas, as variáveis tenha lá o seu tipo e o seu tamanho. Só que aqui em banco de dados a gente chama do quê? De coluna, Então aqui, usuários nesse caso seria a minha tabela, código, nome, endereço rua e endereço número seriam o quê? Os meus campos, tá? Todos eles com seus devidos tipos, ok? Livros, código, título, editora e ano publicação. Mesma coisa, inteiro, caracteres de 20, caracteres de 10, inteiro. Correto? Você está tipando, na verdade, o seu dado, correto? O que é chave primária mesmo, quando a gente tem isso daqui? Vocês lembram qual é o conceito da chave primária? Eu tenho um valor único para toda a minha tabela, Então, esse valor ele não pode ser repetido e não pode ser nulo. Nesses casos aqui, o código do livro é um código único para toda a minha tabela. Tá? E é dessa forma que eu consigo identificar que ele é único dentro da minha tabela, através da chave primária. Correto? Empréstimos, código inteiro, chave primária. Código livro, inteiro, chave primária. Data dev e data het. Data het como chave primária. Aqui, pessoal, a gente tem que tomar só um pouco de cuidado, tá?
Eu só posso ter uma única chave primária por tabela. Não mais que isso. É uma só e acabou. Aqui, chave primária, chave primária, chave primária, quer dizer o quê? Que, na verdade, eu tenho uma única chave e essa chave primária ela é composta por 3 campos. Código usuário, código livro e data hash. O conjunto desses 3 campos é que me formam a chave primária. Tá? Se o conceito da chave primária... Alguém encontrou uma mistura de uma boa que esqueceu aqui ontem? Então, se o conceito da chave primária é justamente não ter repetição e ter algum valor, não ser nulo, o que acontece? O conjunto dos 3 campos, né, é que eles não tenham repetição. E nenhuma delas pode ser nula. Tem que ter valor de qualquer forma. Por exemplo, aquela 3 chave primária, se tiver 2 chaves primárias igual, a terceira obrigatoriamente tem que ser diferente. 2 valores iguais, o terceiro tem que ser diferente. E assim por diante, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de chave primária concatenada. Tá? Eu posso ter, inclusive, é comum disso acontecer. Só que quando a gente vai escrever o comando no banco de dados em si, sendo no Oracle ou no SQL Server, eu não posso colocar desse jeito aqui, chave primária, chave primária, chave primária. Senão ele vai entender como se fossem chaves individuais aí, tá? Mas a gente vai fazer com que isso seja colocado do jeito certo aí numa linguagem de banco. Bom, isso daqui, depois que eu fiz a aplicação do meu comando, de fazer a criação da base, fazer a criação das tabelas e fazer esses relacionamentos, isso daqui, na verdade, é como se fosse o quê? A nossa instância agora. O nosso esquema. Tá? O nosso esquema é, entre aspas, o que a gente comentou, o esqueleto, né, de toda a montagem do que a gente projetou. A gente vai chegar nessa parte. As tabelas são mais ou menos essa visualização que a gente tem mesmo. Quando a gente vê uma tabela de um banco de dados, vai ser essa impressão que a gente vai ver, quase como se fosse lá um Excel. Tá? Só que lá está mais, vamos dizer assim, tipado, né? Bom, um diagrama de entidade de relacionamento pode ser representado por um conjunto de tabelas, esquema do modelo relacional. Então, eu tenho o meu diagrama de entidade de relacionamento, ele vai ser representado por tabelas. A gente comentou que tabela é o objeto principal de uma base de dados. Sem a tabela, eu não consigo, na verdade, armazenar qualquer tipo de dado, né? Conjunto de entidades. Cada conjunto de entidades do diagrama de entidade de relacionamento gera uma tabela no modelo relacional. Então, eu tenho uma entidade no meu MER. Eu vou gerar uma tabela no meu diagrama. Tá? Pessoal, existe o modelo entidade relacionamento e o diagrama entidade relacionamento. São coisas diferentes. O modelo é aquela parte gráfica que a gente desenha mesmo. O diagrama é como se fosse isso daqui já, tá? Ó. Eu tenho as minhas tabelas já quase desenhadas e tipadas. Correto? Então, para cada entidade no meu modelo relacional, eu gero uma entidade no modelo, no diagrama. Tá? Quando eu tenho entidade forte, nesse caso aqui, ó, com modelo, né, ó, tabelas com seus atributos próprios. Então, eu vou gerar uma tabela, certo? No meu diagrama, aqui, ó. Nesse caso aqui, isso daqui é uma entidade, não é? Contas. A conta em si, ela tem um número e ela tem um saldo. Isso daqui são o quê? São os atributos, não são? Ela vai virar o quê? Contas aqui, ó. Aí, entre parênteses, os atributos que eu tenho. Número e saldo. Número, ele está um pouquinho mais escuro aqui, né? Ó. Quer dizer que ele é o quê? É chave primária. Correto? Então, ele vem o quê? Grifado aqui para a minha tabela. Ó. E depois saldo. E se tivesse mais atributos aqui, você colocaria a vírgula e colocaria o resto dos atributos. Tudo bem até aí? Simples, né? Peguei esse modelo aqui, transformei em tabela, que é isso daqui, ó. Beleza. Já virou tabela para mim. Entidade fraca. Tabela com chave primária da entidade forte
a qual ela depende, mais seus próprios atributos. O que a gente comentou que é a entidade fraca aqui, ó, por exemplo, o reparo, não é isso? O reparo só existe se houver carro, não é? Se não tiver carro nenhum, tem algum reparo? Não. Então, ela é dependente da minha entidade carro. Beleza, então é o que a gente classifica aqui de entidade fraca. Legal. Tabelas de entidade fraca. Entidades fracas. Tabelas com a chave primária da entidade forte, a qual ela depende, mais seus próprios atributos. Quem é aqui, tá? Na tabela de reparo. O que a gente tem então, ó? Na tabela de carros, desculpa. Carro é a minha entidade forte, não é? Então, carro aqui, ó, carros. Chassi é a minha chave primária. Depois eu poderia aqui, esses 3 pontos estão sendo representados outros atributos. Chassi, ano, cor, placa, modelo, tal. Então eu colocaria dessa forma aqui. E agora a minha entidade fraca, como eu transformo ela em tabela? Tabela com chave primária da entidade forte. Bom, então aqui, ó, quem é a chave primária da entidade forte? Chassi. Então eu copio aqui, ó, chassi, mais seus próprios atributos. Data, tipo, valor e oficina. Data, tipo, valor e oficina. Tá aqui, ó. Correto? Então é dessa forma aqui que a gente desenha o quê? A minha entidade forte, a minha entidade fraca em tabela. Agora, o que é chave primária? Como eu defino a chave primária desse cara aqui, ó, reparos? A gente tem que fazer algumas perguntas, tá? E é isso também que vai contar o quê? A parte de cardinalidade. A cardinalidade aqui, eu não tenho 1 para N. Um carro, ele não pode sofrer vários reparos. E vários reparos são sofridos, né? São históricos de um carro. Eu tenho uma entidade, um relacionamento aqui de 1 para muitos, correto? Nesse caso aqui, ó, se eu tivesse somente a entidade, o atributo chassi na minha tabela de reparos, o que iria acontecer? Lembrando, aí vem os conceitos. Chave primária, ela só pode se repetir uma única vez, não é isso? Aliás, ela não pode se repetir. E ela tem que ter algum valor. Se eu tivesse aqui na minha tabela de reparos somente o chassi como chave, tá? O que iria acontecer? Exatamente. O chassi não é a chave primária do carro. Um carro não vai sofrer vários reparos. O que iria acontecer se só ela fosse a chave primária? Eu só conseguiria ter um único reparo por chassi. Vocês concordam? Então, só ele não dá conta de ser a chave primária dessa tabela. Por isso que a gente colocou aqui também, ó, o campo data. Opa, agora em uma determinada data, um determinado chassi. Beleza, então é um conjunto que eu tenho de atributos que me forma o valor. Só que só isso é suficiente? Eu tenho meu carro, vou levar para reparar. Logo de manhã às 8 horas. Beleza. Estava com problema no freio, me deram a baixa da ordem lá, paguei o problema do freio e saí. Mas na mesma hora, no mesmo dia, no horário do almoço, eu vejo lá que, sei lá, roda está desalinhada. Beleza, eu vou voltar na mesma oficina. O que vai acontecer aqui com o reparo? Se eu tiver somente o chassi e a data, eu posso retornar na oficina? Como chave primária? Não, não poderia. Eu só poderia voltar amanhã, que mudou a data. Vocês concordam? Então é por isso que eu coloquei aqui o tipo. Tá? O tipo de reparo. Conserto na roda. Freio. Só isso resolve ainda? Aí vai depender até que nível vocês querem controlar, tá? Pode perguntar. Se a data tivesse horário, também não tá certo. Opa, e se a data tivesse data e hora? Daria certo aí, né? A data e o horário que ele está sendo reparado. Provavelmente a data, beleza, vai ser a mesma, mas as horas vão ser diferentes.
Poderia ser, seria uma opção. Tá? Só que aqui, ó, no reparo, por exemplo, eu não tenho a hora como atributo, tá? Então eu não conseguiria colocar ela. Aí vai no levantamento de dados o que vocês têm de atributo para poder colocar ou não, né, nas suas entidades aí, nas características da entidade. Tudo bem aí, pessoal? Entendidos? Sim, isso daqui, pessoal, é básico, tá? Não tem jeito. Se vocês não entenderem esse conceito agora, lá para frente vai ser difícil vocês pegarem. É importante fazer essas perguntas. Somente o chassi, tá? Pode ser minha chave primária na tabela? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o meu relacionamento é de 1 para muitos. Sendo relacionamento de 1 para muitos, qual outro mais campo que eu poderia colocar aqui como fazendo parte da chave? E são perguntas que vocês vão fazendo para desenvolver um modelo. Isso não tem jeito. Tá? Por isso que é importante interpretar o problema, o cenário, para vocês justamente saberem o que fazer depois aqui. Tá? Bom, como transformando para o modelo relacional, deve-se atentar-se aos campos que irão compor a chave primária, que é o que a gente está fazendo aqui na tabela de repartos. Conjunto de relacionamentos podem ou não gerar tabelas. No caso ali, a parte dos conjuntos de relacionamentos agora. A gente vai ver caso que pode e o caso que não pode gerar tabela. Tá? Como a gente tem aqui, ó, relacionamentos múltiplos ou relacionamentos binários de N para N. Múltiplos é quando eu tenho aqueles vários relacionamentos numa entidade associativa. Binário é quando eu só tenho 2, não é isso? Lembram-se dessa parte? Então, relacionamentos binários de N para N, ou múltiplos ou binários, geram tabela com as chaves primárias das entidades envolvidas, mais os atributos do próprio relacionamento. O relacionamento é N para N? Beleza. Então, o que vai acontecer? A minha entidade associativa vai virar tabela. É regra, e já era. Beleza. O que a gente tem aqui? Ó, um relacionamento do tipo N para N, não é isso? Usuários, né, fazem empréstimos de livros. Vários usuários fazem empréstimos de vários livros. Vários livros são emprestados para usuários. Tá certo esse tipo de relacionamento, essa cardinalidade? Sim? Beleza. Só que ela pode ser ao mesmo tempo? Não, né? Se eu peguei um livro fisicamente na biblioteca, outra pessoa não pode fisicamente pegar aquele mesmo livro. Eu posso devolver aquele livro e aí sim, outra pessoa pode pegar aquele mesmo livro em tempo diferente do meu. Até aí tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, uma data de devolução, é por isso que eu tenho esse atributo aqui, tá? E data de retirada aqui, ó, que seria atributos da minha entidade empréstimo. Eu tenho o código do usuário, nome e fone, na minha tabela de usuários. Eu tenho número do tombo do livro, título, ano, autores e editora. São todas características do meu livro aqui. Tudo bem? São todos atributos. Beleza. Se é entidade forte, tranquilo, era muito fácil fazer o quê? A tabela. Usuários. Código do usuário, nome e fone. Tá aqui os atributos dele. Livro. Também outra entidade forte. Número do tombo, título, ano e editora. Esse autores aqui, pessoal, lembram-se do que é esse asterisco aqui? Que é a representação dele? Ele é multivalorado. O que é ser um atributo multivalorado mesmo? Ele pode ter mais de um valor ao mesmo tempo, correto? Então, um livro aqui, ele não pode ser escrito por vários autores ao mesmo tempo? Sim, ele é multivalorado. Fechou. Não está aqui ainda, a gente vai ver como transforma, tá? Por isso que ele ficou de fora. Agora aqui o empréstimo. O empréstimo não é a minha entidade que está relacionando as outras entidades fortes aqui. O que ele fala aqui, ó? Geram tabelas com as chaves primárias das entidades envolvidas, mais os atributos próprios do relacionamento. Quem são as entidades envolvidas a empréstimo? Usuários e livros. Geram tabelas com as chaves primárias das entidades envolvidas. Quem é chave primária de usuário?
Código, tá aqui, ó, código. Quem é chave primária de livros? Número do tombo, tá aqui, ó, chave primária. Mais os próprios atributos, data de devolução e data de retirada. Beleza. Código do usuário mais número do tombo já eram chave primárias das entidades envolvidas, não é? Continuam como chave primária aqui, ó, na minha entidade associativa. Agora na minha tabela, né? Código e número do tombo. Beleza. Só o código e o número do tombo são suficientes para formar a chave primária de empréstimos? Não, né? Eu tenho meu código do livro, eu tenho meu código do usuário, eu tenho meu código de tombo, que é um código de livro, tá? Número do tombo. Beleza, eu vou lá e faço a retirada do meu livro. Tranquilo. Vou lá e faço a devolução. Eu quero pegar o mesmo livro em outro dia. Se eu tivesse só o código de usuário mais número do tombo, eu conseguiria cadastrar nessa tabela? E essas são perguntas de prova, tá, pessoal? Vai ser assim, ó. Eu tenho o código do usuário mais número do tombo. É suficiente para formar a chave primária de acordo com o diagrama mostrado? Vai ser desse jeito. Por quê? É interpretação daqui, hein? Beleza? Vocês têm que entender. É muito importante essa parte. Legal. Não é, né? Se eu for pegar o código de usuário, que é o meu código, mais aquele livro, cara, já era. Eu nunca mais posso pegar o livro naquela biblioteca, se eu tiver só isso daqui como sendo chave primária. Vocês concordam? Legal. Então aqui eu estou colocando também a data de retirada do livro, fazendo parte da chave primária. Legal. A data que eu estou retirando é hoje. Beleza? Então, código do usuário, mais número do tombo, mais data de retirada, não podem ser iguais para toda a tabela. Devolvi meu livro. No outro dia, amanhã, eu quero pegar e fazer mais uma vez, tá? A retirada daquele livro. Eu posso desse jeito agora? Posso. Código do usuário sou eu e o número do tombo lá do livro é o mesmo. Mas a data que eu estou retirando é diferente. Já é suficiente para quê? Para eu ter diferença de dados na minha chave primária. Tudo bem até aí? É muito importante. Mais uma vez, pessoal. Entenderam aí? Sim? Fechou então. Relacionamentos binários de 1 para N ou N para 1. Opa, de 1 para N ou 1 para 1. 1 para N ou N para 1 é o mais comum, tá? Dos tipos de relacionamento. 1 para 1 também existe, mas é um pouco mais raro de a gente ver na prática. Bom, relacionamentos de 1 para N ou N para de 1 para N ou N para 1 ou, né, de 1 para 1, por padrão eles não geram tabela. Para associar as tuplas das tabelas do modelo relacional, deve-se transpor, ou seja, copiar a chave de um conjunto de entidades para o outro. A chave da entidade do lado 1 é transposta para a entidade do lado N. Esse barato que é a chave estrangeira. Com certeza absoluta. Legal. A chave transposta, nesse caso, não compõe a chave primária da entidade que recebeu. É uma chave estrangeira. Beleza? Então, o que acontece aqui, pessoal? É relacionamento de 1 para N ou N para 1, ou relacionamento de 1 para 1, por padrão, não gera tabela. Tá? Esse cara aqui anterior, ó, o empréstimo gerou. Vocês estão vendo aqui, ó, gerou uma tabela. Agora, quando eu tenho esse tipo de relacionamento por padrão, não gera. Existe o caso em que a entidade associativa tem atributos. Aí muda um pouco esse negócio. Mas a gente vai ver. No caso da transposição de chave entre entidade forte e entidade fraca, que dela depende, a chave transposta compõe na chave primária da entidade fraca. Vamos ver isso daqui. Exemplo. Eu tenho um relacionamento de 1 para muitos aqui, correto? Localização é a minha entidade associativa. Ela está associando duas entidades fortes. Beleza? Um país está na localização ou contém várias cidades.
e várias cidades se localizam em um país. Tá certo essa leitura aqui das cardinalidades? Dentro de um país eu tenho várias cidades, e várias cidades se localizam em um país. Beleza, o relacionamento aqui é de um para muitos, ou muitos para um. Então, a minha entidade países, ó, eu vou escrever aqui, código, nome e o continente. Código, nome e continente, ó. Beleza, transformamos em tabela. Agora, a cidade. Eu tenho o código da cidade, o nome e a população. A minha cidade. Código da cidade, nome e a população. Só que só isso não é o suficiente. Eu preciso, de alguma forma, ligar esses dois valores aí. Relacionar com quem? Bom, a chave do lado 1 vai para o lado N, não é isso? Olha aqui a regra, ó. A chave da entidade do lado 1 é transposta para a entidade do lado N. Quem é a chave da entidade do lado 1 aqui? Código do país. Vai para onde? Para o lado N, que é cidades. Código do país aqui, ó. Vai vir para onde? Para a minha tabela de cidades. Tá? Atenção, esse código do país que a gente faz a transposição de chave, ou a cópia dela, não faz parte da chave primária. Então é por isso que eu não grifo aqui, ó. Eu não deixo ela sublinhada. É simplesmente o que a gente chama de chave estrangeira. Tudo bem aí? Entenderam aí, pessoal? Fechou? Relacionamentos binários de 1 para N podem gerar tabela quando não há totalidade na associação. Então, quando eu não tenho totalidade, ou seja, quando eu tenho algum aqui, ó, atributo na minha localização, eu posso fazer com que esse cara aqui vire tabela, tá? Por padrão não, mas se eu tenho atributo na minha entidade associativa, isso daí muda um pouco. Tudo bem até aqui? Beleza? Legal. Aqui, ó, é um exemplo, né? Para onde a chave deve ser transposta. Aqui eu tenho, imaginando a minha tabela de cidade, a minha tabela... aqui tá errado, pessoal. Deixa eu já consertar já, quer ver? Pior que eu acho que eu não vou conseguir consertar, hein? Aqui é a minha tabela de países. País. Tá? E a minha tabela de cidade. Bom, código do país e nome do país. Brasil, Japão, Argentina, Estados Unidos. 1, 2, 3, 4 ali, meu código do país. Agora, código da cidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jundiaí, Tóquio, Brasília, Washington, Buenos Aires, Dallas. Beleza. Tem um número aqui de população. Eu poderia copiar o código da cidade aqui, ó, para dentro de país? Se eu colocasse aqui, ó, por exemplo, Brasil e Jundiaí ficam dentro de Brasil, não fica? Brasília e Jundiaí não ficam dentro de Brasil? Qual código de cidade eu iria colocar aqui? 1 ou 3? Mas por que 3? Aqui nesse caso, sim, né? Ó, é a casa de capital. Se eu colocasse aqui, ó, o código do país, certo? Nesse caso aqui, para a minha tabela cidade, estaria certo? Por exemplo, se aqui é código da capital, se é cidade capital aqui, ó, a gente está imaginando que isso seja pela legenda. Se eu coloco aqui, né, ó, o 1, certo? Aqui no código do país, ele representa, Jundiaí representa que é capital do Brasil? Não, né? Japão. Japão é código 2 de país. Se eu colocasse aqui, ó, Tóquio. Beleza, representa, né? Mas aqui já furou. Brasília representa, ó. Rio de Janeiro, por exemplo. E Dallas, tá? Dallas é nos Estados Unidos, correto? Beleza. Se eu coloco aqui código 4, Dallas representa que é código de capital? Não. Então aqui, ó, eu não tenho preenchimento na minha totalidade. Tá? Eu tenho alguns dados que eu não consigo preencher aqui, ó, na minha coluna inteira.
Por isso que aqui nesse caso, quando eu estou representando a parte capital de cidades, o código da capital da cidade ela tem que vir para país. Correto? Porque aqui sim, ó, pelo menos uma cidade vai ser preenchida aqui no país, não vai? Ó, Brasil, eu tenho o quê? Brasília, código 3. Japão, eu tenho 2, Tóquio aqui, ó. Argentina, eu tenho 5 aqui, ó, Buenos Aires. Estados Unidos, eu tenho Washington DC aqui, ó, 4, não tem? Então, aqui eu tenho o preenchimento total desse campo. Correto? Isso é que eu tenho que analisar quando eu tenho um tipo de relacionamento de 1 para 1, que é o mais difícil. Vocês, na verdade, vão ter que o quê? Imaginar as duas tabelas praticamente montadas com dados e ver se eu tenho ou não totalidade daqueles dados em determinada tabela. Por isso que ela não é tão fácil, apesar de o relacionamento ser mais fácil de fazer a leitura, ela não é tão fácil de montar, que eu tenho que fazer essa análise aí. Não entendi. Código do país na tabela de cidade não vai ser preenchido lá? Código de país, esse caso aqui, ó, não iria ter essa coluna. Tá? A gente poderia pegar e riscar ela. Tá? Bom, quando eu tenho aquela parte de generalização e especialização, lembram-se disso? Quando eu tenho um funcionário, que esse funcionário pode ser secretária, pode ser engenheiro ou pode ser técnico. Lembram desse desenho aí? Legal, aquilo que é especialização. Eu tenho uma entidade mais genérica e estou fazendo o quê? Especificando mais as minhas entidades. Correto? Define-se uma tabela para o conjunto de entidades do nível mais alto, com atributos comuns, né? E uma tabela para cada entidade do nível mais baixo, com atributos próprios mais a chave primária da entidade do nível mais alto. Então, o que a gente tem aqui, ó. Qual que é a minha entidade de nível mais alto? Contas. As contas são, ou as contas podem ser, conta corrente ou conta poupança. A conta, ela tem um número e um saldo. Correto? Legal. A conta corrente, ela tem um limite. Você pode gastar mais que o banco te empresta esse valor por um determinado tempo. A conta poupança, ela não tem limite, mas ela tem uma data base de aniversário. Então, completou 30, 31 dias lá, que o seu dinheiro está lá dentro, ela vai lá e rende um pouco. São características diferentes. Correto? Só que ambas são contas num banco. Legal. Como que eu transformo generalização e especialização em tabela? Entidade do nível mais alto vai se transformar em tabela. Contas, número e saldo. Número aqui é minha chave primária. Riscada aqui, chave primária. Correto? Agora, nível mais baixo. Conta corrente. O que eu tenho a conta corrente? A chave primária da entidade do nível mais alto. Número, mais os seus próprios atributos, limite e limite. Conta poupança. A chave da entidade do nível mais alto, número, mais seus próprios atributos. Database. Tudo bem aí? Então é dessa forma que a gente faz tabela quando a gente tem generalização e especialização. Entendidos aí, pessoal? Sim? Beleza. Bom, a segunda maneira aí de se fazer, né? Define-se tabelas apenas dos conjuntos da entidade de nível mais baixo. Então, também é possível fazer de outra forma, né? Não, eu tenho a minha entidade de nível mais alto e mais baixos. Nessa segunda forma, ele só está definido para o nível mais baixo. Com seus atributos próprios, mas todos os atributos herdados da entidade do nível mais alto. Essa opção é só permitida se a generalização e especialização for mutuamente exclusiva. Uma entidade não pertence mais do que um dos subconjuntos. E total, todas as entidades do nível mais alto pertencem a um dos subconjuntos do nível mais baixo. Bom, o que eu tenho aqui então? A mesma generalização e especialização. Mesma coisa. Eu posso fazer o quê? Somente definir o nível mais baixo. Conta corrente,
contendo número, saldo e limite. Número que está aqui, ó, saldo que está aqui, ele vem. Limite, que é da própria conta corrente. Ou conta poupança. Número e saldo, que já estão aqui, ó, e data base, que é da própria conta poupança. Só pode ser feito desse jeito se ele for mutuamente exclusivo. Ou é uma conta corrente ou é uma conta poupança. Ela não pode ser conta corrente e poupança ao mesmo tempo. Correto? Eu, particularmente, gosto mais dessa daqui. Cria-se as 3 tabelas, dá mais relacionamento, mas você tem mais visão do que o seu negócio, na verdade, precisa. Eu gosto mais dessa, mas existe essa possibilidade aqui também. Sim. Vocês lembram que é exclusivo? Qual a representação gráfica disso? Não tinha aquela bolinha lá e mais um X, uma cruz lá? Nesse cara aqui, ó. Lembram-se desse símbolo? Lá, ele é mutuamente exclusivo. Ou ele é um ou ele é outro. Ok? Beleza. Atributos multivalorados, que é o que a gente comentou lá nos slides passados. Novas tabelas devem ser criadas para armazená-los juntamente com a chave primária da entidade que possui. Então, eu tenho atributo multivalorado? Tenho. Crio nova tabela. Cada atributo multivalorado que eu tenho vai criar uma nova tabela. Tá? Que devem ser criadas para armazená-los juntamente com a chave primária da entidade, as que possui. Então, aqui, ó. Número do tombo, título, ano, autores e editora. Beleza. Então, ó, livros no caso aqui. Número do tombo, título, ano, editora. Número do tombo, título, ano e editora. Tá aqui, ó. Agora eu tenho o quê? O meu multivalorado. O meu multivalorado, ele vai virar um nome de tabela aqui, ó. Com quem? Com a chave primária da entidade que ele tá, número do tombo, mais ele mesmo, autor aqui no caso. E ele fica sendo o quê? A chave primária, parte da chave primária dessa tabela. Então eu vou ter a chave primária da própria tabela, mais ele sendo parte da chave primária do multivalorado. Tudo bem? Então, é multivalorado? Vira tabela. Perguntas aí, pessoal? Tranquilos? Oi? Vai ter mais de um autor para o mesmo livro aqui nesse caso. Sim, é isso mesmo. Eu posso ter, na verdade. E se eu tiver um só? É só um que você vai preencher e acabou. Tudo bem? Se eu tiver 2, já é multivalorado. Você pode ter 1 ou 1000 para o banco de dados, é a mesma coisa. É multivalorado. Você já define isso daí na modelagem. Tudo bem? Ah, mas é mais fácil eu ficar criando autor 1, autor 2, autor 3, autor 4 aqui no meu livro. É, mas é errado. Se o autor tiver, um livro tiver 100 autores, vai fazer de 1 a 100 para cada campo? Não, né? Não dá para fazer isso daí. Você está acabando com o seu banco de dados. Você tem que colocar o seu dado em linhas, pessoal, e não em colunas. Correto? Beleza. Agregação. Como a agregação é a representação de um conjunto de relacionamentos como se fosse um conjunto de entidades, o mapeamento para a tabela é semelhante ao mapeamento aplicado em entidades com relacionamentos normais. A agregação em si, pessoal, ela não tem uma representação de fazer a transformação para a tabela, tá? Ela é só um conjunto, né, que eu tenho que executar em bloco para eu entender esse modelo. E acabou. Eu não tenho ela se transformando em tabela. Então, não existe isso daí. Relacionamentos de 1 para 1. Para decidir como é feita a transposição de chaves, deve-se observar a participação total em relação ao relacionamento. É aquele caso lá, esse daqui é aquele exemplo lá do código do país e da cidade, tá?
Você, na verdade, vai precisar analisar as duas partes para ver qual chave vai para qual lado. Tem totalidade de um determinado lado, é aquele lado que vai a chave. Tá? Vai ser transposta a chave. Bom, aqui no caso lá, ó, é aquele cara que a gente comentou. Países e cidades, né? Código do país, nome, continente. Código do país, nome, continente. No país, cidade. Código da cidade, nome, código e população. Então, nesse caso aqui, de 1 para 1, o E capital não se transforma o quê? Em chave, em tabela. Tá? O relacionamento de 1 para 1 aqui, né? Ó. Então, o que acontece? Não tem nenhum atributo nela. Então, a totalidade é o quê? É justamente na tabela países onde eu coloco o código da capital. Correto? A gente viu no slide passado lá. Beleza. Pessoal, perguntas? Agora, então, a gente já viu todos os modelos, todos não, né? Mas a maioria da parte de modelagem, entidade, de modelo, entidade e relacionamento. E agora a gente está transformando ela em tabela. Tá? Antes eu fazia isso daí um pouco separado, mas eu vi que é mais fácil a gente já fazer os dois ao mesmo tempo para vocês já fixarem também isso daí. Por quê? Na verdade, o que vai interessar para a gente é tabela, pessoal. Para um banco de dados, no final das contas vai ser tabela. Então a gente já faz os dois uma vez para vocês irem já pegando isso daí para poder desenvolver. Vai ficar mais fácil depois. Nenhuma pergunta? Tranquilos? Então, a gente vai ter uns exercícios aqui.